Ao longo da arte da cura, vamos mostrar-lhe como chegamos até aqui. Sempre em luta permanente entre o mundo visível e o invisível. Primeiro a arte, as ideias e a curiosidade libertam-nos. Depois a ciência traz certezas e a cura rápida no combate à doença. Agora voltamos a olhar o todo para garantir que a arte da medicina cuida da saúde e da dignidade humana. Nas primeiras horas, quando acordaste neste mundo louco, afirmaste que estavas assustado. Pudera acordar num quarto sem identidade, rodeado de astronautas, sem saber o que se passava, quem não estaria? Quisera roubar-te essas palavras e morrer, trazer-te assim até ao fim do que eu puder. E começar um dia mais eternamente por te rever só. Mais uma vez confrontei-me com o privilégio de cuidar, de transmitir serenidade pelo olhar, pelo silêncio, pelo toque sobre a mão, ou simplesmente no estou aqui e deixar-me ficar. É um gesto que tem uma carga simbólica imensa. Estou a dizer, eu não sou superior àquela pessoa. Eu não tenho medo de ser contaminado por aquela pessoa. E de alguma forma é um gesto que revela sentimento de partilha e de solidariedade. Não desistimos uns dos outros. As máscaras caem, estamos vulneráveis, queremos afeto. Precisamos de ser cuidados. Neste momento, o conceito de cuidados é um conceito que várias profissões na área da saúde cuidam, e cuidam em diferentes dimensões. Curar e cuidar andam a par na medicina moderna. O nosso sentido de proteção é instintivo, faz parte da natureza humana, mas quando nos encontramos, avançamos devagar. Uma relação pressupõe uma troca, e, portanto, incorporação, embodiment, entre duas pessoas. Quer dizer, nós estamos aqui a conversar, eu estou-lhe a dar coisas, a senhora está-me a dizer coisas, nós estamos a sintonizar e a empatizar. É isto, é a relação humana. Não é só médico-doente, é com enfermeiros, com técnicos, com as pessoas todas, com os outros. O outro, quer dizer, nós vivemos muito com o outro, percebe? E o outro, para mim, tem que ser carne, flesh, no sentido. É universal, temos um corpo físico e, embora ainda desconhecida, uma alma. Há quem fale de outros corpos, certo é que há algo a mover a nossa vontade que ainda não conseguimos tornar científico. O bebê, quando está dentro do útero, está sempre a tocar na parede do outro, toca nele próprio, mexe. E há um estudo muito engraçado, que se tiverem dois bebés dentro do mesmo saco, mexem mais um no outro do que nas outras coisas. Ainda habitamos outro mundo e já nos tocamos para entrar em contacto. Ao longo de todo o nosso corpo, através da pele, temos sensações únicas. A ternura do toque não se diz. Cria laços, desenvolve confiança em nós, autoestima e bem-estar. Temos receptores táteis em todo o corpo, inclusive na ponta dos dedos. É com eles que visualizamos a vida que não se deixa ver. É incalculável o que o tato permite. E é tão grande a simplicidade do toque que não precisa deste mundo e do outro para ter efeitos mágicos. O tocar era a forma tradicional dos sacerdotes de Sekhmet do Antigo Egito tratarem as pessoas. A consciência de captando a energia cósmica e transmitindo essa energia pelas mãos estão a ajudar os outros a recuperar o seu corpo físico. Hoje em dia é o Reiki.
É um poder supremo de interseção entre o sagrado e o profano a elevar as artes de curar e de cuidar. Tudo isto e tocar nos corpos, quer dizer, isto é um poder que o médico tem e que essa exceção que nos é dada de entrar na intimidade das pessoas, de conhecer os seus segredos, não pode ser utilizada em benefício próprio, é sempre em benefício do doente. A vida humana é preciosa e é pensada. No berço da medicina ocidental, começa-se a olhar o doente. O doente é muito mais que a doença. Mas a mesma doença em doentes diferentes é uma doença diferente. Porque a doença é um fenómeno que não é estático. E o doente é uma entidade subjetiva, não é objetiva. Objetivamente é uma pessoa, é um corpo. Mas é um corpo único. É aquela pessoa e não outra. A singularidade de cada um de nós não esbate a conduta universal de todos os profissionais de saúde perante a fragilidade humana. Ainda hoje, os alunos de medicina leem o juramento de Hipócrates ou qualquer coisa parecido com isso, porque ele realmente apercebeu-se de que a ética ou a profissão médica estava ligada a uma atitude ética muito específica que não podia ser ignorada. Juro contribuir para o bem-estar biopsicossocial dos doentes e familiares que me forem confiados. Promoverei a igualdade, justiça, respeito por todos durante o exercício da profissão, independentemente do género, raça, crença religiosa, origem étnica, sexo, nacionalidade, cultura, condição social ou crença política. Orientação sexual, estatuto social ou qualquer outro fator se interponham entre o meu dever e o meu doente. Então e essa relação? Faz de arte ou de ciência? É arte no sentido que a relação médico-doente é uma intersubjetividade. É a subjetividade do doente, são as narrativas que o doente constrói acerca do seu próprio corpo, que ele procura transmitir ao médico. E a partir desse enquadramento ele vai procurar recorrer àquilo que é a ciência, que é associado à ciência, que é aquilo que se pode, de certa maneira, quantificar. A arte traduz sensibilidade que cada enfermeiro tem que ter para captar no outro aquilo que o outro muitas das vezes não consegue dizer. Ninguém é igual a ninguém. Todo o ser humano é um estranho ímpar. É uma relação única, não existe mais nada, porque é uma relação que se faz de confiança. É isso que é preciso que o médico saiba, que o doente é alguém que vai depender dele. E em que o médico se coloca no lugar do outro, sente o seu sofrimento, tem compaixão com o outro. Tem o dever de se dedicar completamente a cada doente como ser único e irrepetível. No fundo, a relação é feita disso tudo. E de outra coisa que é muito importante, que é o sigilo médico. Quando o laboratório, a produção de medicamentos, deixa de estar em quase bunkers do conhecimento que eram os templos, por exemplo, na Antiguidade Clássica, ou então apenas nos mosteiros, a farmácia, como hoje nós a entendemos, estando perto da população, é claramente uma revolução de saúde pública que foi criada nesta parte medieval da árabo-islâmica. A profissão farmacêutica nasceu efetivamente nessa área de desenvolvimento de fármacos, da validação dos mesmos, da percepção que se foi tendo ao longo do tempo de que tínhamos que trabalhar sempre com a mesma matéria-prima, fazer o controlo dessa matéria-prima, controle de qualidade, e depois nós podemos utilizar todo este conhecimento em diferentes áreas. Durante séculos, os mais pobres só tinham acesso aos medicamentos da medicina popular ou dependiam da caridade das boticas conventuais. Foram importantes porque era de onde tinham o segredo, lá está, dos medicamentos e onde sabiam administrar nas doses aparentemente corretas. Não é? E, portanto, foram grandes avanços. E depois havia outra questão que não podemos desprezar, é que eram conventuais e o povo estava muito ligado à religião e, portanto, havia uma certa aura religiosa nos produtos que administravam. A escrita é guardiã fiel da memória. O registro permite a fórmula certa.
o desconhecimento alimenta a superstição e o medo, a heresia popular é causa comum na Europa. O fogo usado para debelar as pestes queima vivos todos os hereges. Há a caça às bruxas. As bruxas eram pessoas que na comunidade faziam bem, mas se um vizinho não gostasse dela, denunciava dizendo: ela é bruxa, ela é bruxa. Por vezes alucinavam e eram acusadas de bruxaria, como as famosas bruxas de Salem. O trigo era escasso e a população comia derivados de centeio. Estavam envenenados por um fungo, um esporão que provoca o ergotismo ou fogo de Santo António. Era tão só uma forma primitiva de LSD, a droga alucinogénia mais potente do mundo. Qualquer fórmula pode ser poderosa e é preciso não deixar manipular a esperança. A Idade Média torna-se mais eficaz porque o farmacêutico tem um conhecimento que é avaliado, que é necessário, é um conhecimento específico. Toda a sua atividade é regulamentada pelo próprio Estado por parâmetros muito rigorosos e isso faz com que haja uma confiança muito grande perto de nós. É à farmácia que vamos sempre que algo perturba o nosso equilíbrio e precisamos de orientação. Queremos combater de imediato a doença. As farmácias era uma maneira das populações terem uma certa ligação a instituições de saúde. Boa noite. Boa noite. É um conselheiro muitas vezes, e indubitavelmente. Mais facilmente vamos pedir alguns conselhos ao farmacêutico, ao nosso farmacêutico, à nossa farmácia. E às vezes, num raio muito grande em que não há médica e que não há outros serviços, pode ser a única maneira do doente ter algum conforto terapêutico, não é? Pode ser o farmacêutico, isto vai acabando. Quebram-se laços de confiança ancestrais, as farmácias deixam de educar para a saúde, acentuam-se as assimetrias no Portugal envelhecido. E esquecem-se coisas fundamentais, que acabaram com as escolas no interior, que acabaram com centros de saúde, as farmácias vão acabando, e isto é que faz a desertificação no interior. A tecnologia quer dar uma ajuda, entregar em segurança e com rapidez os medicamentos nos locais onde o acesso é mais difícil. Tive uma queda de bicicleta, fiz uma ferida no joelho, está assim um bocadinho com mau aspecto. Não sei se me pode dar uma vista de olho só para ver se... Sim, posso. Apesar da desinfecção que já fez, precisa ir provavelmente ser visto por um enfermeiro. Olá, bom dia. Bom dia, senhora enfermeira. Sermos ajudados a superar o sofrimento, a dor e a doença em locais próprios faz parte da nossa evolução comum. Nós, num espaço conventual, estamos na enfermaria. E a enfermaria é um espaço que, curiosamente, nós vemos desde os primeiros conventos que se criam na Alta Idade Média, em que houve sempre essa preocupação assistencial. Dezesseis enfermarias ao longo da nave da igreja, o poder espiritual ao centro, os doentes podiam assistir à missa deitados. Eram enfermarias como estas que cuidavam de pobres e peregrinos. Era dada uma refeição, era dado um local para dormir, era dado água, eram prestados cuidados para alívio do sofrimento, dos pés e de outras necessidades que pudessem existir, e depois, assim que as pessoas recuperavam, partiam. São Vicente Paulo teve um papel fundamental na preparação de enfermeiras. Ele preparava e educava estas jovens para depois saírem do contexto do hospital e para irem a casa, à comunidade, e por isso dizemos que a origem dos cuidados comunitários surge com São Vicente Paulo. Saber o costume do enfermo, da família, da gente. Um olhar holístico sobre a pessoa e sobre o ambiente que nos rodeia começa com Florence Nightingale, na segunda metade do século XIX, abrindo a enfermagem à modernidade.
as condições do meio, o modo como eu faço essa gestão desses cuidados para o bem-estar do outro, para que depois, de acordo com os tratamentos instituídos e as próprias, a expressão de Florence Nightingale, as próprias forças da natureza ajudassem o outro a recuperar. Símbolo de calma, higiene e compaixão, a enfermagem é das poucas profissões permitidas às mulheres. A guerra tinha mostrado a sua verdadeira importância. Nos hospitais, a enfermagem sistematiza conhecimentos, torna-se pluralista e começa a ser arte, mas também ciência. Então, como está? E a pessoa até diz, estou bem, mas nós conseguimos perceber que aquilo não está bem. E, portanto, isto tem a ver com arte. E os enfermeiros têm que desenvolver esta sensibilidade. Estes processos aprendem-se e desenvolvem-se e treinam-se. Maria Mendes. A hospitalidade ajusta a relação, é incondicional a todos os que cuidam e cria um vínculo imediato. E sabe como é que começa essa ligação com o doente? É com o aperto de mão à entrada do consultório. É o primeiro toque, é a criação da relação de confiança. Como está? Como tem estado? E é com aquela pessoa que o médico inicia, digamos, um contrato que é afetivo. Não há dúvida de que muitos se curaram completamente só pela confiança no médico. O doente precisa de falar. E temos de ter tempo para esse diálogo, o chamado diálogo singular. Precisa de contar as suas coisas. Há coisas que ele nunca contou a mais ninguém e que ninguém ouve. A nossa vocação é aliviar sofrimento. E por isso temos de ter a capacidade de escuta. Quantos doentes eu tentava estabelecer um diálogo com eles, não era isso que eles queriam. Eles queriam era falar. E isso é tão importante. E quando não se entender isso, não se entende o que é a medicina. É isto a medicina narrativa, não é? O médico tem de conhecer o doente, interpretar as emoções que quer transmitir e fazer uma leitura científica. E essa relação é completamente terapêutica. E é que os médicos que sabem medicina têm que saber usar. Porque quem está a usar essas coisas são as outras técnicas todas que andam por aí a oferecer o gato por lebre. E a oferecer coisas espantosas, etc. Ganham pela relação. E pelo tempo que têm com as pessoas. Por acaso é verdade, já ouvi várias vezes. Na farmácia não souberam dizer nada. A enfermeira estava cheia de pressa. O médico nem me deu atenção, olhou só para o computador e para os exames. O centro foi desviado. O mundo à distância de um toque está a tornar-se um obstáculo à comunicação e empatia de qualquer relação. A conversa com o doente diminui brutalmente. Fica tudo com, digamos, com uma interface, mas que, de certa maneira, funcionam como uma barreira entre o médico e o doente. Ironicamente, é a tecnologia que pode ultrapassar a distância e permitir um acompanhamento real. A telesaúde do mundo digital está a prestar um novo serviço com a telemedicina. Nossa consulta, teleconsulta, a gente fala com o colega do lado de lá, fala com os pais das crianças, fala com as crianças e vê a ecocardiografia em tempo real, vê o coração a mexer, vê a estrutura, vê tudo, como se estivesse a ver em consulta presencial. 24 horas sobre 24 horas, desde 1995, os doentes têm diagnósticos em tempo real, mais precisos, não perdem tempo. Os médicos apoiam-se na especialidade de cardiologia fetal, que está em Coimbra. E já há também aí alguma investigação e alguma evidência de que se pode manter a boa comunicação, se pode fomentar a relação entre o médico e o seu doente, mesmo através de meios não presenciais. A ansiedade é inimiga da saúde e um toque basta para fazer um diagnóstico. Há outra coisa que é muito importante, a medicina ayurvédica, tomar o pulso. Só isto já vai ajudar também a ir muito mais longe. Os médicos recebiam os doentes e faziam duas coisas. Uma era o pulso. O pulso era fundamental. Há tratados do pulso que são qualquer coisa que vale a pena ler, porque são mirabolantes. Se o pulso foge ao tato,
É pequeno e acelerado. Mostra fraqueza na faculdade vital. O dado semiológico palpação do pulso tem insubstituível valia porque é imediatamente perceptível e porque transmite informações para a decisão clínica que são muito mais rápidas do que outra coisa qualquer. Na pressa, desequilibramos-nos e um nervoso miudinho começa a invadir-nos e a tomar conta de nós. Dormir é essencial para a nossa homeostasia e até nos permite sonhar. Chegamos ao inconsciente, mas por vezes o stress não nos deixa fazer pausa na nossa vida, o cérebro não consegue parar. Aquilo rebenta. O burnout é um exemplo de neuroestimulação, no mau sentido. É uma situação em que a vida está a moldar o cérebro e, a certa altura, a homeostasia já não aguenta mais. Aquilo rebenta. Porque é uma estimulação, nós somos capazes de nos adaptar às coisas que não são boas e às coisas com que sofremos, fazemos os nossos lutos e, portanto, todos nós temos desgostos dos quais fazemos lutos em um determinado período, mas aquilo não tem fim. No burnout não tem fim. É sempre o equilíbrio que nos vale e se numa relação precisamos de dar, também precisamos de receber. Uma troca espontânea e instintiva. Somos seres humanos e é impossível estabelecer uma barreira, dizer, a partir deste momento eu não vou deixar de transparecer. Quer dizer, isso é impossível, nós não somos máquinas. E os doentes captam isto. Eu acho que os doentes pressentem. Eu acho que eles pressentem e mimam. Seja uma carícia, seja um obrigado, seja como é que passou... Ontem saiu daqui tão tarde, como é que passou o resto do dia? Está tão cansada, olha, deixe estar, fazemos isto mais daqui a pouco. Portanto, há um cuidado mútuo. E isto sim, é cuidarem de mim também. No não dito nos entendemos e quando retribuímos a empatia, começamos um processo de cura. A relação médico-doente corresponde muitas vezes a 40% da cura. Até porque muitas das doenças são psicossomáticas. As doenças psicossomáticas têm mesmo a ver com isto, com o comando do cérebro sobre os órgãos todos. E as pessoas, na realidade, sentem o que dizem sentir. Têm, na verdade, sintomas. E eles existem, mas são informações comandadas pelo cérebro. Então, mas se a relação é a dois, como é que funciona com tanta gente a cuidar de um doente? Eu não consigo fazer o meu trabalho enquanto enfermeira se não tiver um bom trabalho de equipa, seja com o médico, seja com o assistente operacional, seja com a senhora da limpeza. São os enfermeiros que passam a maior parte do tempo com os doentes e acabam por conhecer melhor os doentes. Mas depois há cuidadores com uma sensibilidade extraordinária que, nem tendo uma formação particularmente especializada, têm essa capacidade humana de sintonia e de alívio e de conforto. Isto é uma mais-valia para todos e acelera o estudo dos doentes, o seu tratamento, a margem de erro é diminuída. São seguramente amenizados os custos da medicina. O que é melhor ou pior para aquela pessoa tem que ter sempre estas valências todas, sempre, inclusive a opinião do doente. Dar poder ao doente faz parte da relação terapêutica em medicina. A discussão entre equipas é fomentada, mas na gestão da relação, quem decide é a empatia. A profissão médica deixou de ser um exclusivo dos médicos. Identificar uma coisa que se chama o case manager, que é a pessoa que vai acompanhar aquela pessoa. O case manager é a pessoa que tiver mais empatia com o sujeito. Pode ser um médico, pode ser um profissional, pode ser um assistente social, pode ser outra coisa qualquer. Tem que se eleger o case manager. Desvendar os segredos do outro tem técnica, pede partilha, implica intimidade. A cura faz-se de esperança. Despertar essa energia e essa fonte de tratamento que existe dentro de cada um também vem do médico. Porque o médico pode perfeitamente animar o doente, dar-lhe confiança e esperança de que se vai curar. A esperança é a vontade que criamos em nós de nos curar.
Comecei a ficar um bocado ansiosa porque já tinha todos os cuidados que o doente precisava naquela altura feitos, prestados. Portanto, era uma questão de estar vigilante. E comecei a olhar para o relógio e as horas não passavam. Pudesse eu guardar-te nos sentidos e na voz e descobrir o que será de nós e demorar um dia mais eternamente por te rever. Estava focada nos meus próprios desconfortos. Portanto, agarrei num papel e numa caneta que tinha junto ao computador e comecei a desenhar aquilo que estava a ver. E a partir dali passou a ser quase um vício, um escape. Quisera a ternura, calmaria azul do mar, o riso, amor, o gosto, a sal, a sol do olhar e um lugar para me espraiar eternamente por te rever só. E era uma forma também de eu expressar as minhas emoções sentidas num momento, me ajudava também a passar aquele tempo em que tinha de estar na zona vermelha, que é chamada zona onde estão os doentes com Covid-19. Pudesse eu ser tempo a respirar no teu abraço, adormecer e abandonar-me de cansaço. Quisera assim perder-me em mim eternamente por te rever só. 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 Depois do final do turno, bastante desgastante, foi uma assistente operacional que tirou as suas chocas e calçou uns sapatos altos. Eu acho que é importante mantermos a coragem de continuar a calçar os sapatos de salto alto e continuar a seguir a vida com força. Chegámos até aqui num diálogo constante entre arte e ciência, um caminho para continuar a percorrer no próximo episódio da Arte da Cura.